Olá, bom dia. São 5h41 da manhã de uma quarta-feira do dia 15 de novembro de 2023. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobre aquilo que. O que seria? Sobre aquilo que Deus certamente me pediria. E o que Deus lhe pediria? Em plena hora do dia. Santo Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Deus certamente me diria: a luz. E o que seria a luz? Poderia eu buscar um pensamento de cunho particular, conhecendo a vida que Deus esteve a me dar para a semente da vida eu poder plantar? A questão é a gente saber, sim, até onde a gente pode chegar. Isso a gente precisa, de algum modo, salientar. Há pessoas que gostam mesmo de feijão comprar. Outras preferem a ilusão de que se eu um farináceo misturar, eu vou poder lucrar. Se bem que se eu fosse puxar, sim, as sementes do lugar, eu teria que a minha vida, de qualquer modo, deixar. A questão é que Deus me disse: morra antes. Morra antes de qualquer assunto você tratar. Morra antes de entrar em vida de cunho particular. Morra antes da carruagem passar e morra, e morra, e morra, e morra, e morra. Fiquei pensando naquilo que Deus estava me falando. A possibilidade de eu poder, de fato, a minha vida levar de uma maneira simples no lugar. Sim, porque eu fiquei a pensar com que um morto, uma morta pode se preocupar. Tem preocupação simples, básicas, extras, comuns. Que tipo de coisa um morto pode? Sim, pode carregar. Teria que carregar um saco aqui, outro lá, e essa coisa. E Deus falava: morra antes, e morra, e morra. Com o tempo eu passei a reparar que cadáver o meu corpo esteve a virar. Olha, não foi uma experiência boa, mas compreendi que Deus estava me dando as possibilidades de eu pensar naquilo que Ele estava a me falar. Então, resolvi numa cova entrar, deixar toda a vida de Deus me dominar e ali me depositar. Dias e dias e dias a passar, e eu vendo mesmo tudo aquilo que um dia estiveram a me dar com minha vida de cunho particular a se separar. Estranhei, é claro. Como não? Como não estranhar o que eu poderia carregar? Sim, bom, se eu plantar um pé de aroeira no lugar, certamente eu vou saber pegar as folhas, a casca, para fazer chá e saber a utilidade do chá. Eu não era um pé de aroeira. Não. Fiquei olhando e aquilo tudo me deixando, e carcaça foi virando, carcaça. Pronto.
Finalmente eu estive me enxergando de uma maneira que ninguém esteve gostando. A questão é que eu fui me acostumando com o cadáver que eu estive virando. Como não? Era eu me enxergando. Caberia a mim buscar, sim, o que eu poderia buscar? Apenas vestimentas, sim, para o cadáver ali eu poder, de fato, enfeitar, quem sabe, cobrir. Disse para Deus: Senhor, o Senhor sempre tem razão. Nesse caso, então, eu tenho que lhe falar. Agora que eu entrei na sepultura, que o Senhor esteve a preparar, cadáver eu estive a virar antes de qualquer coisa nesse lugar, eu preciso, na mansão dos mortos, entrar e compartilhar da alegria que é poder mesmo um fio de esperança plantar. Deus até esteve a me falar, olha, na mansão do morto, se na mansão dos mortos você vier entrar, sugiro você esse cadáver não levar. Eu que foi, pai, eu disse, sugiro esse cadáver você não levar. Porque esse cadáver é de cunho tão particular, tão particular, tão particular, que você pode se deparar com tudo aquilo que o cadáver esteve a praticar em outro lugar. Certo. Esse eu não posso levar. Olhei para o fundo da sepultura, ver se tinha alguma coisinha lá. Vi o quê? A sombra do cadáver. E se eu pegar a sombra do cadáver que esteve a levantar, eu posso na mansão dos mortos entrar? Deus me disse. Diferente não será. Se na mansão dos mortos você entrar com a sombra que o cadáver está a lhe mostrar, olha, aí é que não vai prestar. Não, aí é que não vai prestar, não vai prestar. Sugiro que você vá buscar Cássia. Cássia de Cássia? Sim. Entre na mansão dos mortos com a vida que você esteve a levar. Essa mesma vida que eles disseram que era sua no lugar. Aqui está. Santo, certidão de nascimento, registre tudo. Pai. Nome de pai? Sim, Argileu da Silva Franco. Mãe? Eurídice de Oliveira Franco? Senhor, se na mansão dos mortos eu entrar, com esse registro que o Senhor estará a me dar, não sei se vai prestar, não. Pai tem amigo no lugar. E se essa confusão toda? E se com a família eu me encontrar? Se o rebuliço eu fizer no lugar? E se eu for buscar balde de tinta aqui, balde de tinta acolá? E se uma veste para esse cadáver eu confeccionar? Mas Deus disse, assim será. É a sua vida de cunho particular. Ninguém pode lhe tomar. Santo Deus. Naquele momento, um espelho tão grande esteve a se formar. Eu fiquei pensando assim, que direito tem alguém de lhe transformar num demônio? Sim, nunca. Que direito tem alguém
do tempo todo traçar uma visão tão difícil de alguém no lugar, a ponto de alguém nada virar. A ponto de alguém não se encaixar no próprio espelho que está a enxergar. Eu desabei a chorar. Eu desabei a chorar. Mas quem estava a traçar a visão que eu estava a enxergar eram aqueles que deveriam ao menos, me respeitar como morta. Já que numa casa trancada eu estava a morar, com tantas dificuldades a carregar, avisando do que eu estava a enxergar, das dores que eu estava a carregar, e ali a visão que estavam de fato a pintar era apenas um buraco para eu de fato me jogar. Se eu não estive a me suicidar, a me matar, foi pela misericórdia de Deus. Somente pela misericórdia de Deus. Porque os infames estavam lá. Aqueles mesmos infames que traziam para mim riqueza, de cunho particular. E isso ninguém pode, mesmo de mim tirar. É realidade. Os livros que eu estive a escrever, eles são uma realidade. Saíram de lá para cá. Não fui a única que escreveu. Aqui até já estive a falar. A questão é que com a morte que Deus esteve a me dar, eu pude de fato a minha vida administrar, cortando de fato os canais e passei a amarrar para dificultar o acesso que cada um tinha no lugar com uma facilidade que era de se admirar. Uma toalha de mesa ali a se jogar, como se a gente não tivesse o direito de na própria mesa sentar. Passamos a ser serviçais de pessoas que por aqui estiveram a passar com um currículo que qualquer um poderia de fato desejar. Eram santidades no lugar. A questão é que eu posso provar que o livro, sim, porque era um livro, não importa que foi dividido em partes para o trabalho até facilitar. Posso provar tanto de música, nunca quis de nada disso me alimentar. Muito dinheiro poderia ganhar. Mas Deus sempre esteve a me dar o bem mais precioso, o direito de optar o que eu queria
simplesmente realizar. Eu sempre quis ter vida particular, reserva no lugar. Sim, reserva. Reserva não é uma bebida que muitos costumam gostar, não. Mas há pessoas que gostam de, com a reserva, estar do gosto que a reserva pode dar, do paladar, conversa trocar. Mas você não tem direito nem de ser uma garrafa vazia no lugar, nem reserva, nem jurubeba. Sim, eu não podia nem ser cadáver, nem sombra de cadáver. Eu não tinha nada para carregar. Já que a ideia que de mim estiver a traçar resplandece até hoje. Resplandece até hoje. Mesmo depois de eu na casa entrar, ver as dificuldades que estiver a passar, que tanto fiz para evitar e continuo sem ter direito de ser nenhuma garrafa vazia. Porque eu continuo sem prestar. O problema é a gente um dia acordar e ver todo o nosso sangue a derramar. Feito caminho mesmo a trilhar. Caindo no buraco que cada um esteve a cavar. E você saber que você não pode mais nada realizar. O antes de esteve a passar. A sombra do tempo estar ali mostrar toda a obra, sim, que ao longo do tempo você esteve a realizar. E ali o sangue a derramar caindo em cada lugar. Você pode, com Deus está. Lembrar da cena do Evangelho em que o homem de Nazaré estava a lavar os pés dos discípulos. E ele diz que quem está limpo não precisa se lavar. Eu pude, naquele quadro, entrar. E só existia uma pessoa lá. A única pessoa que eu estive a confiar. O mestre de Nazaré, o mestre do lugar. Aquele homem que podia me dar o direito de ter vida particular.
que esteve a me mostrar duas vidas que eu poderia carregar, que pertenciam a essa que aqui está, a reserva e a Jurubeba. A reserva que no tempo do profeta Elias esteve a entrar para da vida dele se alimentar. E a Jurubeba, que no tempo do Messias esteve a caminhar para toda a vida do Messias buscar e ser água viva, para ela poder, ao menos, ter o direito de ter vida particular com a reserva no lugar. Portanto, se pude aqui chegar na data de hoje, 2023, tantos anos a se passar, sem ter direito a ter vida familiar, já que não faço parte do lar, nunca foi fácil. Nunca foi. Nunca foi fácil você caminhar com o espelho de uma visão demoníaca de você. Sim. Como pode você ter que viver com a visão que pintaram de você, sem o direito de você nem o ter? E com a família conviver. Sim. Mas Deus sempre esteve a me dizer que é o registro. O registro que alguém esteve a me conceder. E com esse registro eu deveria viver. Ainda que toda essa dor estivesse em você. Não posso dizer que sinto raiva por tudo que esteve a me acontecer, por todo o sofrimento que existe em você. Não posso dizer que eu sinto algum tipo de desprezo. Não sinto. Não sinto ódio. Também não quis desmerecer ninguém sentindo essa pena, assim, dolorosa. Não quis sentir pena de ninguém. Compaixão também eu não quis plantar em meu coração. Isso não. É difícil você sentir compaixão com essa visão, sabe? Tão difícil que existe em meu coração. O que eu desejei mesmo foi plantar perdão. Mas o perdão que Deus esteve a me dar. Sim, o perdão que Ele pediu para eu, em mim mesma, plantar. O da verdade, que comigo esteve a se passar. Desde que eu cheguei nesse lugar
como feto. De embrião, feto, para virar bebê. Essa viagem eu pude fazer. Quando a sepultura ele esteve a me conceder para eu ter o direito de aqui viver, morta. Deus me deu o bem mais precioso que Ele tinha para dar. O direito da minha vida eu levar. Com tudo aquilo que eu estava a passar. Eu não estive a inventar nem a enganar. Eu sempre disse o que comigo estava a se dar. Sempre disse. Sempre disse que eu estava trancada numa casa. Sempre disse. Eu não posso falar que foi fácil. Nunca foi fácil. Também não posso falar que há algum tipo de compreensão. A gente só pode compreender aquilo que a gente esteve a viver. Somente. Então, para na mansão dos mortos eu poder compreender o que os mortos estavam a me dizer, eu fui ser morta, como aqui a gente costuma fazer, levando a minha vida. Essa que Deus esteve a me conceder. Com espelho, para eu o tempo todo me ver sabendo que nada eu poderia fazer. Ainda assim, eu poderia. A minha história de vida, escrever, que sossego eu não poderia ter, mas também não daria sossego para aqueles que pintaram a minha vida como se eu fosse um demônio. Eu briguei, gravei, escrevi, falei, mas não evitei. Eu tentei, mas se na mesa eu não sentei, nenhuma dor eu evitei. Mas a dor dos outros eu não carreguei. Não, eu separei. A dor de cada um. O que pertence a cada um. Não prejudiquei com as leituras. Nem com os livros que eu enviei. Separei. Separei o que pertence a cada um. Portanto, quando a sepultura eu cavei e o anjo eu enterrei, na certeza de que existe uma lei, sim, existe uma lei. Sabe como é que é? Dizem por aí que é de fato a lei do retorno. O que eu sei mesmo é que existe uma lei que está acima de qualquer lei da vez. Sim, porque nós dizemos que existe lei do retorno quando é para o outro. Quando é para nós, não. A questão é que existe a lei. Sim, a lei
que eu pratiquei. Ninguém eu prejudiquei. Não prejudiquei. Eu apanhei aqueles infames. Eles não podem atribuir a mim prejuízo, não. Eles é que não quiseram praticar a lei lá da vez. Não era a minha lei. Também não forcei que alguém praticasse a minha lei. Mas a minha lei eu honrei. Portanto, eu não prejudiquei nenhum deles, nenhum infame. Eu apenas desejei viver a minha lei. Existia em mim uma lei, a que eu pratiquei, a que eu vivenciei, a que eu amei, a que eu idolatrei. E isso eu separei. Na sepultura eu encontrei. Estando aqui com o registro que eu encontrei, em mim também existia uma lei, a que eu amei, a que eu adorei, a que eu pratiquei, a que eu idolatrei, coisa e tal e coisa e tal. Portanto, eu apenas vivi aquilo que eu acreditei. Jurubeba eu virei. Jurubeba eu virei. Eu não agradei. Na reserva eu fiquei e também não agradei. Mas a minha vida eu levei. Eu levei. A minha sepultura eu não cavei. Por isso eu não me suicidei. Mas na sepultura de Deus eu entrei. Na sepultura de Deus eu entrei. Olha, não temos sim dimensão mesmo do que eu passei. Só Deus. Só Deus sabe o que eu passei. Durante todo o tempo que aqui, criança, eu virei. Mas como Deus eu amei, Ele me disse para eu ser apenas a lei que eu pratiquei. E foi a lei que eu pratiquei. Por isso, com a família, eu sempre briguei. Porque eu errei, sim, nós erramos. Todos nós erramos. Faz parte. Faz parte de qualquer lei. Todos erram. Todos nós. Mas nós podemos sempre retornar e compreender que errar não significa sujo virar. Errar é como a gente precisar da mão lavar para o alimento de Deus a gente tomar. Compreendendo que a sujeira que na bacia ficar é de nossa responsabilidade limpar, sem ninguém prejudicar. Sem ninguém prejudicar.
Mas quando a gente pinta um quadro para uma pessoa se aprisionar, isso não é errar. Isso não é errar. Isso é como de fato a gente pegar os grilhões do inferno e prender a pessoa lá. Como diz o Evangelho, é como jogar na Dina, para nunca mais a pessoa sair de lá. Isso a família esteve a realizar comigo. Me jogando num lugar como se eu fosse o próprio demônio. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus me disse, continue no mesmo lugar. É onde a família esteve ali colocada. Quando com a família você for estar, é nesse lugar. É sem ilusão. E é bem assim. Eu continuo ali. Não me dou o direito de mentir sobre o que passou comigo aqui. Por isso, eu posso estar aqui. Com o meu direito de ir e vir. Em relação a esse mundo aqui. Mas em relação à família assim. Sou presa daquele mundo ali. Como um demônio que não tem direito de sair. Nunca e nunca e nunca me chamaram para me ouvir. Mesmo sabendo que um dia a dor entrou ali e eu fiz de tudo para que isso não pudesse existir. Ainda assim, eu continuo prisioneira do inferno que eles pintaram para mim como se eu fosse o demônio daquele inferno ali. É assim, não tem outra visão, não há ilusão não. Mas eu não me dou o direito de trancar ninguém ali. Não me dou o direito de convidar ninguém para estar ali. Eu jamais desejaria para eles o que eles deram para mim. Jamais. Por isso, eu continuo a agir como Deus sempre esteve a me pedir. Traga a verdade, deposita a verdade aí. Não é iludir. Você sabe o que existe dentro de ti, o pensamento que existe ali. Mas não vai deixar. E essa é a certidão que eu dou para ti, enquanto aí você existir. Simples assim. É isso aí. Obrigada. Não espero no outro pensamento. Convivo com a realidade desse mundo aqui. Não tiro essa realidade. E falo assim.
porque é a verdade, é a minha verdade. Se existe uma outra verdade nos outros, eles falam, carregam, seja lá o que for. A minha é essa. A minha obra, a que Deus deu para mim, dá testemunho de mim. Não me deixa mentir. A obra é maior do que qualquer um aqui. E sabemos que é assim. Bom dia. E a sabedoria? Essa sempre vai existir. Essa é a lei do meu vir divino.